Olá! Estamos aqui de volta com mais um programa Cuidadores em Foco. O programa que vem abrir a mente dos cuidadores, que vem trazer informações relevantes para os meus colegas cuidadores que estão aí na batalha no dia a dia. Mas se você seguir as orientações que eu trago aqui para você, pode ter certeza que o seu crescimento na sua área e na sua carreira vai ser exponencial. Então, como sempre, vou começar aí me apresentando. Eu sou a Sônia Henrique, técnica em gerontologia, coach da terceira idade, mentora familiar e treinadora de cuidadores. Eu tenho muita alegria e muita satisfação em poder realizar esse trabalho dentro deste nicho da terceira idade. Aliás, é o que eu amo fazer, está no meu sangue, está impregnado na minha alma, então eu faço com alegria e com muita determinação e, lógico, com muito amor, né? Então, hoje, nós vamos falar de um assunto que precisa ganhar ênfase cada vez mais. Então, cuidador, eu já te falo o seguinte: pegue uma caneta, pegue um papel, faça um rascunho, escreva, anote, por mais que você ache que é besteira, que eu vou trazer aqui, que seja uma coisa irrelevante, mas preste atenção, de repente isso é o que vai fazer diferença na sua entrega enquanto cuidador. E para você que é família, que chegou até aqui este vídeo, saiba que este vídeo também é para você. Ele vai servir, porque hoje nós vamos falar de cuidador versus família. Nossa, Sônia, cuidador versus família? Sim, por que nós vamos falar de cuidador versus família? Porque este assunto, ele precisa, sim, ganhar ênfase, como eu já disse no começo. A gente precisa ter um olhar mais acentuado para essa situação. Por quê? Eu, como atuante na área já há 25 anos, já presenciei muitas situações e que precisa vir à tona, sim, tá? Para que nos tornemos cada vez melhores, nós como cuidadores, né? E assim como as famílias também. Então, sem mais delongas, vamos lá direitinho para o assunto, direto para o nosso tema de hoje, e já vamos começar com tudo. Vamos começar falando do cuidador. Eu vou ter que compartilhar uma tela com vocês, para que a gente possa aí falar com mais propriedade. Olha, cuidador versus família. Uma questão que precisa ser falada. E por que precisa ser falada dessa questão? Eu vou trazer aqui para você. Quais são os pontos que a gente precisa falar? A questão da intimidade, tá? Ó, intimidade. Eita! Intimidade. Falando o primeiro ponto aqui da intimidade, a intimidade do cuidador com a família, nós temos que prestar muita atenção. Primeiro, que o cuidador precisa entender que ele não é amigo da família. Ele não é amigo da família. Sônia, mas você está dizendo que eu não sou amiga da família? Não, o cuidador ele não tem que ser amigo da família. Ali a relação é gestor e colaborador. Tá? Se você não entendeu o que eu disse, então eu vou ser bem mais clara. Ali é empregado e patrão. E por que você acredita, Sônia, que tem que ser assim essa relação? Simplesmente pelo fato de que, vou trazer aqui para você, confiança. Nossa, mas se eu tiver uma relação de amigo, não vou. Então, esta confiança que eu vou dizer para você é aquela confiança em que minha avó dizia: olha, menina, não dá confiança para esse povo.
Minha avó falava isso. Né? Até hoje eu lembro assim, com muita saudade. Não dá confiança. Ou seja, mesmo falando assim da intimidade, tá? Eu vou até tirar a tela aqui para ficar melhor para falar para vocês. Por quê? Quando nós temos essa relação de muita intimidade, de muita confiança com os nossos gestores, com os nossos patrão, tá? O que acontece? Os pontos negativos, tá? E eu vou arriscar dizer para você que tem mais ponto negativo do que positivo, tá? Quando você tem essa relação com o seu gestor, o que acontece? Muitas vezes você acaba perdendo a oportunidade, porque você já está há anos naquela casa e aparece uma oportunidade para você poder estar indo, e aí você não vai querer deixar aquela oportunidade, porque você já tem aquele laço, você já tem aquele vínculo com a família. E aí você vai acabar perdendo a oportunidade. Sônia, mas eu não perderia. Então, o que a gente tem que fazer? Esperar chegar uma situação dessa para você saber o que você faria. Porque se nós não trabalharmos o nosso autoconhecimento, nós vamos ficar ali até a partida da pessoa idosa, entendeu? Ou até a família mudar. Nós vamos ficar lá. Gente, eu vejo isso diariamente. Constantemente eu vejo isso. Por quê? Porque cria aquele laço. Ai, mas eu vou embora, Dona Maria, nossa, ela sempre me ajudou. Gente, a gratidão é algo que a gente carrega com a gente. Mas o fato dela ter aberto a porta para você no momento que você precisava, não significa que você tem que viver amarrado com ela. Você tem que levar com você a gratidão, mas olhar para outras oportunidades, tá? Continuar assim, depois que você abraçou uma outra oportunidade, continuar ali o contato com a família. Isso é muito interessante, tá? Um outro ponto, o cuidador, que ele tem esse vínculo muito forte com a família, ele tem uma tendência muito grande de ficar muito tempo no mesmo salário, ou mesmo valor. Por quê? Exatamente por conta desse laço, por conta dessa intimidade, o cuidador ele não faz a solicitação de um reajuste, porque ele vai falar assim, puxa vida, mas a Dona Maria ela já faz tanto para mim, né? Ela já faz tanto para mim, eu vou ter que não, mas tá bom, assim eu vou vivendo, aí eu arrumo outro plantão, vou complementando com esse, mas deixa eles. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. E o nosso trabalho, e a entrega do nosso trabalho também, ela vai ficando em defasagem, tá? Por quê? Porque você já não vai fazer mais aquilo, porque você vai estar no seu piloto automático, tá? Mas eu gosto sempre de ressaltar que essa harmonia entre o cuidador e a família tem que ter, tá? A base de respeito, a base de cumplicidade ali, porque nós não podemos esquecer que entre a família e o cuidador existe o seu cliente. Existe o seu cliente que está ali, que depende muitas vezes dessa harmonia, de vocês estarem bem, tá? Mas estar bem não significa ter aquela intimidade que passa dos limites. Gente, eu vou trazer aqui para vocês alguns relatos que, assim, me chocavam, coisa que 25 anos eu nunca tive coragem de fazer. Muitas vezes, eu chegava em alguma casa que era solicitado no meu trabalho, eu chegava lá, né, a cuidadora usando a roupa da pessoa idosa, usando chinelo, usando pente, sabe? A cuidadora ali, deitada no sofá, com os pés em cima do sofá. Gente, você está no teu local de trabalho, você não está na tua casa. Você tem todo o direito de colocar os pés no sofá, mas na sua casa, não onde você trabalha. Então, eu até peço desculpa aos meus colegas que têm esse costume, mas isso daí faz com que a gente perca a nossa excelência, tá?
Porque muitas vezes, que acontece também, eu vou falar isso quando a gente estiver falando das famílias, muitas vezes a família está até desconfortável com aquilo, mas ela não fala exatamente por conta desse laço que foi criado. Então, nós temos que entender que nós somos empregados e eles são os patrão, tá? Então, nós temos que entender, nós temos que ter esse olhar e modificar, tá? Retomar o caminho. Eu sou aqui um prestador de serviço. Ela não é minha família, ela não é minha amiga. Eu estou prestando um serviço para a família. Então, quando a gente tem esse olhar, fica muito mais fácil da gente desenvolver um bom trabalho, tá? Falando do lado da família. Família, se você está aqui, se você chegou até esse vídeo, pode ter certeza que isso também vai servir para você. A família que tem aí esse laço, essa intimidade com o cuidador, é muito ruim. Sônia, mas você está querendo dizer que não? É a mesma coisa, é a mesma situação. Nós temos que manter aquele lar com harmonia, com respeito, com empatia, mas não com essa intimidade que passa dos limites. Por quê? O lado negativo para a família. Tá? A família ela vai começar a perceber alguns comportamentos do profissional, do prestador de serviço, e ela não vai ter coragem de cobrar. Ela não vai ter coragem de cobrar. Por que ela não vai ter coragem de cobrar? Porque, não, mas ela vai ficar chateada, ela já está aqui há tanto tempo, e eu não quero perder ela. Não, mas tudo bem, a gente vai engolindo. Não, não é assim. Tem que ser cobrado, tem que ser falado. Muitas vezes até o próprio cuidado com a pessoa idosa, você não está gostando, você está vendo que não está tendo resultado, então tem que falar. E isso eu falo como experiência própria. Tá? Há 25 anos como cuidadora, eu sempre me comportei como cuidadora, como prestadora de serviço. Inclusive, quando eu comecei a atuar como cuidadora, eu comecei cuidando da mãe de uma amiga minha, tá? Que é a saudosa Lelé. Eu sempre trago ela nos meus vídeos, sempre falo dela. Então, ela era como uma mãe para mim, tá? Então, ela teve leucemia, e eu, nos primeiros meses ali, fiquei cuidando dela, auxiliando naquilo que ela precisava. Gente, eu tinha toda a intimidade, porque eu era uma das melhores amigas da filha dela, era como mãe. Gente, eu poderia fazer de tudo naquela casa. E ela me dava liberdade para isso. Mas desde abrir uma geladeira, eu pedia licença. A hora que eu ia sentar, eu sentava ali, colocava minha roupa ali, sabe? Direitinho, sentada ali com a minha roupa bem comportada. Muitas vezes estava eu e ela. Nunca dormi de pijama na casa dela. Nunca dormi de pijama. E muito menos no hospital, porque eu ficava com ela no hospital. Eu dormia, porque na época, gente, que era a minha primeira cliente, então eu não sabia muita coisa, né? Então eu não trabalhava uniformizada, falar para vocês, gente, eu comecei trabalhando uniformizada, não. Inclusive, eu até vim com o uniforme aqui hoje, que eu falo que ele é um verdadeiro manto para mim, porque eu tenho tanto orgulho de ser uniforme, tenho tanto orgulho de ser cuidadora, tenho tanto orgulho de prestar esse serviço às pessoas. Então, hoje eu até sinto falta, mas, gente, isso é um verdadeiro manto para mim, nem é uniforme. Mas voltando lá. Então, eu trabalhava com uma roupa simples mesmo, mas uma roupa sempre muito comportada, até porque a dona Helenice, ela era uma senhora muito exigente. Então, eu nem tinha como ir com uma outra roupa. Mas eu também nunca fui de me vestir assim, com roupas que pudessem escandalizar. Tá? Então, tem essas questões. Tudo que eu ia fazer na casa dela, se ela me dá licença, eu posso pegar, vou tirar o prato, se ela me dá licença, né? Sempre Dona Helenice, né? Ou às vezes as pessoas chamavam Lelé, Dona Lelé, né? Então, sempre, sabe? E eu, gente, eu era amiga da família, tá? Trazendo aí a experiência do seu Camargo também, que foi um cliente meu.
Gente, eu sentada com ele, às vezes ele terminava de almoçar, ou terminava uma refeição, ele tinha Alzheimer, ele estava no grau avançado de Alzheimer. Eu ia tirar o prato, o senhor me dá licença que eu vou tirar. Ele podia não saber, mas eu sabia quem ele era e sabia que ele tinha que ser respeitado. E eu fiquei na família muitos anos, sempre, até hoje. Eu nunca chamei a filha dele de Lília. Se a dona Lília chegou aqui nesse vídeo, dona Lília, ó, um beijo para a senhora. Mas nunca chamei ela de Lília, sempre dona Lília. Gente, eu fiquei muitos anos na família, tá? Entre outros clientes que eu fui passando, o meu último cliente agora, que faleceu em novembro, o senhor Sebastião, também, sempre o senhor Sebastião, a família dele, que é a Renata também, se você chegou aqui, meu querido, um beijo no seu coração, você é muito linda, por dentro, por fora, você tem a minha admiração. Gente, eu não chamava ela de Dona Renata, porque se eu chamasse ela de Dona Renata, eu ia acabar perdendo o plantão, né? Então, e uma moça bonita, linda, maravilhosa, mas eu sempre me direcionei a ela com muito respeito, com muita reverência, porque eu sabia o meu lugar, tá? Eu sabia o meu lugar. Então, Renata, eu estou fazendo isso, estou indo embora, estou fazendo tal trabalho assim, você me dá licença? Eles estavam tudo na sala, sentados, conversando, aí eu chegava, você me dá licença? Às vezes as pessoas acham que a gente é até formal demais, mas não é. Isto é ser extraordinário, é ser fora da curva, é fazer as coisas de uma determinada forma que quando ou seu paciente melhora, ou infelizmente ele vai a óbito, você deixa um legado na família. E sabe o que vai acontecer com você, cuidador? Você nunca mais vai ficar sem plantão, você nunca mais vai ficar sem cliente, porque de uma família passa para outra. Que você imagina, se o pai dela tem 80 anos, imagina quantos anos não tem os colegas, os outros tios, tá? Então, existe aí essa ligação. O idoso na família do seu cliente sempre vai ter, tá? Então, você vai ser indicada, entende? A importância da gente exercer o nosso trabalho com muita excelência, com muita maestria, tá? Então, família, mantenha o seu lugar. E cuidador, mantenha o seu lugar também. E sem falar com a pessoa idosa, tá? Com a pessoa idosa também, quando a gente pega essa certa intimidade, ai, seu João, vai para lá, seu João, o que é isso, seu João? Não, o seu João, ele precisa ser respeitado, o seu João, ele precisa ser tratado como ele sempre quis ser tratado, como ele era quando ele era mais novo. A gente tem que buscar saber a história dele e tratar, fazer as coisas da forma que ele sempre gostou. E isso é respeito com os nossos clientes idosos, com os nossos familiares. Tá? Então, cuidador, o que nos torna excelentes, extraordinários, é exatamente o nosso comportamento. Você pode estar na residência há 20, 30 anos, mas nunca perca a sua excelência, ou seja, sempre respeitando a família como o teu contratante, tá? Então, isso é muito importante, trazer para nós, cuidadores, para que você possa refletir como é que está sendo o seu comportamento nos lares, tá? Como que está sendo o seu comportamento junto da família. E família, e também trago para você, como é que tem sido o seu comportamento em relação ao cuidador? Será que você não está engolindo muita coisa por conta da intimidade? Começa a pensar nisso, tá? Então, a gente tem até essa questão do valor salarial também. Essa questão do valor salarial é um pouco complicado, porque ai, a Maria já está comigo já faz muito tempo, então eu vou dar um valorzinho para a Maria vai ficar feliz, tá? Então não pode ser dessa forma. Então nós temos que saber o nosso lugar como cuidador e a família saber o seu lugar como contratante, tá? E nunca perder de vista que a pessoa que você tem dentro da sua casa é um prestador de serviço, tá? Então nós não somos amigos.
Nós não somos amigos dos nossos contratantes, nós somos prestadores de serviço. Sônia, mas você não acha que você está sendo muito dura? Não, nós precisamos manter a excelência. Para encerrar esse vídeo, para encerrar esse programa, eu vou trazer até uma outra informação em que eu acredito que seja muito relevante, tá? Nesse caso, não é cuidadora, tá bom? Ela é prestadora de serviço na área da limpeza, ou seja, ela é faxineira da residência em que eu atendia. Essa profissional, ela chegava na casa, gente, ela fazia uma farra, tá? Então, aquilo para mim, eu ficava chocada de ver aquilo, porque para mim aquilo não é normal, né? Então, ou seja, e aí como eu atendia a casa por um tempo, gente, se olhava na torneira, sabe? Aquelas crostas de gordura que fazia muito tempo que não tirava, né? Você ia no banheiro dos prestadores de serviço, porque a casa era muito grande, aquele banheiro sujo. Aí você olhava para o azulejo, aquela gordura escorrendo, então ela ia lá e fazia o básico, mas ela já está há muito tempo na família, e a família também, por conta, em nome dessa intimidade, a família também deixou para lá. Ah, não vamos falar, não, mas deixa. Aí eu, discretamente, né, sempre falava, faz tempo que ela está aqui, Maria já está aqui já faz tempo, já. Ixi, Maria tá tranquila, né? Aí, o que acaba acontecendo? Você tem que entrar às 8. Aí você vai pegando aquela intimidade, aí você já começa a entrar às 10, começa a entrar às 10h30, aí a família não fala mais nada, enfim, vira aquele, como diziam os antigos, ou como diz os antigos, vira aquele angu de caroço. Tá bom? E o nosso objetivo aqui é fazer com que nós retomamos o nosso caminho, nos tornamos extraordinários e façamos a diferença na vida dos nossos familiares, para que eles fiquem cada vez mais confortáveis. E nós, enquanto cuidadores, retomando o nosso lugar, para que nós também possamos nos sentirmos confortáveis e, melhor de tudo, para que nós nos sentimos valorizados. Tá? Então, o recado de hoje, né, a nossa orientação de hoje é sobre essa questão, e eu faço voto, e eu faço votos, cuidadores, que você consiga aí entender com muito carinho, com muito amor o que eu trouxe aqui, para que nós possamos, assim, sermos cada vez mais extraordinários. Então, o programa Cuidadores em Foco fica por aqui hoje. E até semana que vem. Não esqueça, deixa aqui o seu like, ativa o sininho, se inscreva e manda esse canal para outros cuidadores, para familiares, porque aqui tem muita coisa boa e cada vez mais. Até o próximo programa.